avançamos para a segunda-feira, que tem como título, talvez essa seja a lição central desta semana, dê-me essa montanha. E aqui nós vamos pular do capítulo 13 de Números, que contou essa história, vamos agora para o capítulo 14 de Josué, e aqui vou pedir para a produção, por favor, coloque para nós aqui os versículos 10 e 11 do capítulo 14 do livro de Josué. Diz assim, eis agora, o Senhor, é um testemunho de Caleb, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. E o início do verso 12, que eu não há necessidade de colocar aí, diz assim, agora pois dá-me este monte. Que coisa. Irmãos, olha que testemunho de Caleb. Ele se refere a 45 anos atrás, quando Deus lhe deu essa promessa e Moisés foi testemunha. Moisés já não estava mais lá, mas Josué estava. Eram os únicos dois daquela geração de homens de guerra. E Caleb dá esse testemunho. Como era o meu vigor naquele tempo, ainda é agora. Irmãos, quem de nós, quando tínhamos 40 anos de idade, poderíamos dizer que quando chegássemos aos 85, teríamos o mesmo vigor, a mesma disposição física, a mesma disposição intelectual para as ações em favor do Senhor, conforme disse Caleb. Irmãos, que disposição, que ousadia. E aqui, irmãos, um detalhe marcante, este pedido, nós temos que considerar sobre ele, vamos considerar. Dá-me este monte, ou dê-me esta montanha. Caleb nunca se esqueceu da promessa que o Senhor lhe fizera por meio de Moisés, de que ele entraria na terra onde seus pés haviam pisado para espiar, conforme Números 14, 24. 45 anos depois, ao se referir ao seu próprio relatório sobre a terra prometida, ele declarou, eu lhe relatei o que estava no meu coração. Capítulo 14 de Josué, verso 7. Olha que interessante. Eu lhe relatei aquilo que estava no meu coração. Eu fui fiel às minhas convicções. Seu relato estava baseado na convicção de que, com a orientação e auxílio de Deus, Israel seria capaz de conquistar o território. Isso é que o movia. Caleb demonstrou um profundo comprometimento e confiança nas promessas do Senhor. E aqui, irmãos, o verso 8 traz uma expressão deste mesmo capítulo 14, ele traz uma expressão que diz o seguinte, eu, porém, testemunho dele, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Eu, no entanto, perseverei. Esta expressão hebraica, literalmente, ela quer dizer, segui plenamente o Senhor. Essa frase, traduzida na Nova Versão Internacional, diz assim, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Ou na numa outra tradução que eu nem sei qual é aqui, NVT, segui o Senhor meu Deus de todo o meu coração. Olha que expressões diferentes, as diferentes versões nos ajudam a entender esse significado. Irmãos, são lições para nós. Será que nós, como servos de Deus e servas de Deus, filhos do Senhor, filhas do Senhor, nós podemos dizer isso como disse Caleb? Tenho sido inteiramente fiel, tenho perseverado na fidelidade ao Senhor. Que exemplo para nós, né? Essa mesma expressão, depois que apareceu aqui no verso 8, ela é repetida no verso 9 e no verso 14. E o próprio Senhor, como li no texto de Ellen White, que ela cita Números 14, 24, ele afirma que em Caleb havia um espírito diferente, um outro espírito, e por conta disso, ao lado de Josué, ele entraria na terra da promessa. Mesmo aos 85 anos, ele continuava a ser um exemplo do que o Senhor pode realizar por meio de pessoas cujo coração é completamente dedicado a ele e à sua causa. Que impressionante esta declaração do Dr. Barna.
ele continuava a ser um exemplo daquilo que o Senhor pode realizar por meio de pessoas, não importa a idade, se tem 40, 45, 80, 85, daqueles que se dedicam à sua causa. Será que Deus tem usado a minha vida, a sua vida, para manifestar o seu desejo, o seu propósito e mostrar o seu desejo, o seu propósito, sua vontade para outras pessoas na forma como nós reagimos à vontade do Senhor, aos preceitos do Senhor, aos mandamentos do Senhor? Para a gente pensar, né, irmãos? Quero voltar lá para os textos de Ellen White. Encontrei aqui também algo muito interessante e ela diz o seguinte: com exceção de Josué, Caleb era agora o homem mais velho em Israel. Então, os dois mais velhos. Primeiro Josué, depois Caleb. Caleb e Josué eram os únicos entre os espias que haviam trazido uma boa notícia da terra da promessa, animando o povo a subir e possuí-la em nome do Senhor. Caleb lembrou então a Josué a promessa feita naquela ocasião como sendo uma recompensa da fidelidade deles. Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, o Senhor lhe havia prometido, como herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor. Olha que interessante, irmãos, os dois mais velhos, os dois da maior idade. Sabe, irmãos, nós precisamos ter e demonstrar consideração para com os mais velhos. Muitas vezes nós vemos uma tendência, mesmo nas instâncias de nossa igreja, de se livrar de certas pessoas já com alguma idade. Na família, na igreja local, nós precisamos respeitar, considerar aqueles que caminharam, que trilharam antes de nós, que sofreram por nós, para que esta igreja chegasse onde ela está. Que lindo exemplo do povo de Israel em demonstrar consideração. E Deus em preservá-los como referenciais. Muitas vezes nos faltam biografias de referência, nós vamos ter muito cuidado com isso, vamos respeitar aqueles que já estão com mais idade e que merecem naturalmente o nosso respeito, não só pela idade, mas por aquilo que realizaram em favor do Senhor. E desta maneira, desta forma, relembrando estes dois aspectos tão importantes e este pedido, e nós vamos considerar agora de forma mais atenta na lição da terça-feira, o significado deste pedido: dá-me este monte, dê-me esta montanha, e desta maneira colocamos assim um ponto final na lição da segunda-feira.